Vamos dar início a essa escola dominical. E eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Nós faremos a leitura apenas de dois versículos 3 e o versículo 4. Mas antes de iniciarmos a leitura, gostaria de convidar o nosso presbítero André para fazer essa oração e abrir nesse momento. Santo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez colocamos diante do Senhor as nossas vidas e o nosso sentimento, Senhor Deus, é de agradecimento. Agradecimento ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez nessa casa, Senhor Deus, nessa casa de adoração e prestarmos a Ti, Senhor Deus, essa perfeita adoração ao Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Te agradecemos por essa escola bíblica dominical, o ensino ministrado vindo da Tua palavra, vindo da Tua vontade para o Teu povo. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade, mais uma vez, da lembrança, Senhor Deus, do sacrifício de Cristo Jesus através da Santa Ceia do Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade ímpar nas nossas vidas e pedimos que o Senhor esteja conosco através do Teu Santo Espírito, ministrando as nossas vidas, hoje e agora e para sempre, no nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então faremos a leitura, João capítulo 4, versículos 3 e 4. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, eu preparei uma breve reflexão para nós nesta manhã, porque Deus falou no meu coração para que eu pudesse falar para os irmãos aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus falou no meu coração através desses dois versículos aqui. Eu lendo o texto, né, é um texto, uma passagem bem conhecida, né, que fala da mulher de Samaria, que Jesus encontrou junto ao poço, e esses versículos, eles deixam uma reflexão, uma mensagem muito forte para nós, pelo menos para mim. E porque é o seguinte, Jesus ali ele estava, né, ele tinha ouvido dizer, né, que as pessoas já começaram a falar dele, né, e ele teria que ir até Galileia. Ele se deslocaria de onde ele estava para ir até Galileia. Só que naquela época, né, os judeus eles tinham aquele preconceito, né, em relação aos samaritanos. Eles não gostavam, né, pelas circunstâncias, não era aprofundar isso, mas os judeus eles tinham essa resistência com os samaritanos devido, né, às circunstâncias, a crença deles, né, eles eram judeus que se misturaram, então eles tinham esse preconceito, eles evitavam encontrar-se com essas pessoas, eles evitavam passar por lá, né? E eu dei uma pesquisada assim, na geografia daquele local, e para eles chegarem até, né, lá na Galileia, eles poderiam passar por Samaria, eles poderiam dar a volta, poderiam passar por outra província, outro local, para evitar. Eles faziam muito isso, né? A história nos mostra isso, que eles faziam, eles evitavam passar por Samaria, justamente para evitar esse contato com essas pessoas. E a passagem fala que Jesus, ele estava indo para Galileia, ele poderia seguir o caminho comum, né, que os judeus faziam, se desviando daquela província, daquele povo, daquelas pessoas que eles, né, tinham aquela resistência, mas a Bíblia diz que era necessário atravessar a província de Samaria. A Bíblia diz que Jesus ele precisava chegar a Galileia, mas passando por Samaria. Mas por que era necessário? Porque lá havia uma pessoa, uma mulher que precisava ouvir a palavra dele, uma pessoa, uma mulher que precisava ser alcançada
por ele. E ele vai na contramão de tudo, né? Jesus está sempre nos ensinando a ir na contramão do mundo, né? Primeiro que ele passou por onde, teoricamente, os judeus eles não passariam, eles não iriam, e ele foi ter uma mulher que naquela época era tão desprezada, né? A mulher por si só, naquela época, não tão antigamente, até muito pouco tempo atrás, né? Assim, recente, a gente tem essa história de esse preconceito contra as mulheres, né? Isso vem diminuindo aos poucos, mas naquela época era muito forte essa questão, né, das mulheres, e principalmente essa mulher em específico, que, né, a Bíblia conta um pouco da história dela. As pessoas tinham, né, esse preconceito com ela, né, em relação à vida que ela tinha, os costumes dela, enfim. Então, a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse, ele disse que era necessário que ele passasse por lá, porque ele precisaria encontrar alguém para alcançar alguém. E isso falou muito ao meu coração, porque muitas vezes Deus ele nos coloca em locais, em circunstâncias em que seria o oposto daquilo que às vezes estivéssemos esperando, daquilo que estivéssemos habituados a fazer, porque era necessário. O que é ser necessário? Nesse caso aqui, Jesus ele precisava alcançar alguém. E Jesus usa as pessoas, usa a mim, a vocês, para alcançar a vida de outras pessoas. E também Jesus coloca pessoas nas nossas vidas também para isso, sabe? E quando eu li essa passagem, assim, que eu meditei nisso, recentemente eu passei por umas situações, e assim, umas situações um pouco adversas, e Deus me colocou em um local que eu não gostaria de estar, sabe? Ele me levou a um local que foi completamente imprevisível, não foi assim, eu vou sair daqui e vou para minha casa logo após o culto. Deus me deslocou a um lugar que eu não gostaria de estar, e lá Deus falou tremendamente comigo, e lá ele nos colocou também, eu e Marquinhos, e diante de uma situação adversa, diante de uma situação assim que a gente não estava prevendo, Deus colocou uma pessoa no nosso caminho ali naquele momento, e o Marquinhos pregou para essa pessoa, sabe, uma situação assim completamente atípica assim, no nosso dia, não foi nada planejado, não foi nada que a gente estivesse ali preparado para aquilo, e Deus colocou uma pessoa, e o Marquinhos assim, né, usado, o Espírito Santo sempre na vida dele, e o Marquinhos começou a falar de Jesus para essa pessoa assim, aleatoriamente. Essa pessoa estava lá atendendo a gente, conversando com a gente, tratando de outros assuntos, e o Marquinhos falou de Jesus para essa pessoa, e essa pessoa ficou maravilhada. Assim, ele começou, como assim, beleza? Eu admiro muito isso, não, porque ele consegue falar assim, pelo amor de Jesus, tão facilmente, a pessoa chegou, nossa, a luz queimou. O Marquinhos consegue falar de Jesus através daquela luz que queimou, ele já consegue. Eu acho isso maravilhoso. E assim ele fez, a pessoa estava atendendo a gente, conversando com a gente, assim, assuntos, né, difíceis assim, de ser tratados naquele momento, e o Marquinhos começou a falar de Jesus, e essa pessoa ela ficou assim, sério? Nossa, eu não sabia disso. Aí chegou um momento que o Marquinhos falando com ela do amor de Jesus, ela perguntou pra gente assim, qual que é a religião de vocês? O Marquinhos virou para ela e falou assim, nossa religião é Jesus Cristo. É Ele que nos salva, Ele que pode nos salvar, pode tirar toda essa angústia que está no seu coração, porque a mulher ela ficou tão maravilhada com as palavras que o Marquinhos estava falando para ela, que ela começou a se abrir. A gente nunca tinha visto a pessoa, nunca tinha nos encontrado com essa pessoa. Marquinhos começou a falar disso, ela começou a se abrir para a gente, falou de alguns problemas que ela tinha passado, falou que ela tinha procurado uma igreja, né, que infelizmente ela não gostou da igreja, porque chegou no final do culto, eles pediram dinheiro, enfim, ela ficou um pouco ali frustrada com aquela situação toda, e
coisas na nossa religião é Jesus Cristo. E começou a explicar para ela por que não seria placa de igreja, ele falou de placa de igreja. Depois ele até falou, nós somos a igreja presbiteriana, a igreja séria, indicou uns vídeos para ela assistir no YouTube, do Hugo Hernandes, de Exópolis, Novos que podemos também. E essa mulher, ela virou para a gente e falou assim, nossa, foi Deus que colocou vocês aqui no meu caminho para falar isso para mim hoje, porque eu estava angustiada. E nós estávamos lá angustiados, porque Deus nos colocou lá para resolver outras situações que estavam nos afligindo. E essa mulher virou e falou, Deus colocou vocês aqui para falar isso para mim, porque eu estava precisando ouvir essas palavras. Eu estava buscando uma direção que eu não estava tendo. E ela ficou muito feliz. Isso alegrou muito os nossos corações. E quando eu meditei nessa palavra, eu me recordei de tudo isso que a gente passou com essa pessoa, porque era necessário que nós estivéssemos ali. Ela estava ali, aquela pessoa estava ali para, teoricamente, cuidar da gente. Jesus, ele nos colocou para cuidar daquela mulher, sem que nós soubéssemos, sem que nós tivéssemos condições, humanamente falando, de fazer isso. Ele nos colocou ali. E nós temos que estar sempre preparados para isso, irmãos. Nós temos que estar preparados para ouvir, para receber a palavra do Senhor e também para passar, para pregar, para falar do amor dele. Quantas vezes a gente se põe em situações assim, que a gente sabe que a gente tem que falar, que a gente sabe que às vezes a gente consegue enxergar, muitas das vezes a gente não enxerga. Eu não sei o que está passando na vida de vocês não sabem o que está passando na minha vida. Às vezes a gente chega aqui, está tudo bem, nossa, fulano está bem, eu estou bem, todos aqui estamos bem aparentemente, mas a gente nunca sabe o que a pessoa está passando no íntimo dela, sabe? E às vezes a gente consegue até perceber, né, dependendo assim, do grau de intimidade que a gente tem com pessoas, a gente percebe, olha, a pessoa fulano não estava muito bem, estava meio triste, meio abatida, a gente consegue compreender, mas às vezes a gente não consegue enxergar. E às vezes as pessoas elas precisam disso, sabe? Precisam de uma palavra, precisam de um consolo. Nós precisamos, então a gente tem que estar preparados, porque a gente nunca sabe quando será necessário a gente estar naquele momento, naquele lugar. A gente tem que estar sempre vigilante e pronto para isso. E as pessoas, elas são usadas por Deus, né? A gente não precisa estar aqui no púlpito, não precisa ser um professor de escola bíblica dominical, não precisa ser um diácono, um presbítero, um pastor. Não, Deus chama a mim, Deus chama cada um de vocês, as nossas crianças. O tanto que as crianças falam com a gente de Jesus, o tanto que as crianças ensinam para a gente o amor de Jesus. Então, assim, irmãos, a reflexão que eu gostaria de deixar hoje nessa manhã é exatamente isso. Estejam preparados para receber a palavra do Senhor e preparados para falar a palavra do Senhor em todas as circunstâncias. Porque assim como era necessário que Jesus estivesse naquele local, naquele horário, para encontrar, para salvar a vida de uma pessoa, né, de uma mulher que era desprezada, que era humilhada, assim Deus faz conosco. Deus pode nos colocar em circunstâncias, em lugares, para alcançar a vida de outras pessoas, ou até mesmo para resgatar nós mesmos, nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Então é essa reflexão que eu deixo para os irmãos essa manhã. Estejam preparados, estejam vigilantes, busquem o Senhor, porque às vezes o seu vizinho, o seu colega do lado, pode estar precisando dessa palavra aí que está no seu coração. Então não deixe de falar, não deixe de pregar, porque essa é a vontade do nosso Senhor para nós. Esse é o mandamento do nosso Senhor. É isso que Ele nos ordena que façamos, e de pregar o Evangelho. Amém? Amém. Aí, uma oração para encerrar, logo após eu passo a palavra.
nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Deus, por nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por mais um amanhecer, mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que as Tuas palavras, Senhor, sejam sempre vivas e eficazes nos nossos corações, Deus. Que possamos, Senhor, seguir os Teus caminhos, estarmos vigilantes e preparados para cumprir a Tua vontade sobre as nossas vidas, Deus. Continue falando nos nossos corações e nos abençoe, Deus. E sairemos daqui mais edificados, Deus, muito melhores do que entramos aqui nessa casa essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Amém.